Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um projeto aqui do nosso canal. E hoje aqui eu vou vos trazer esse projeto daqui que vocês estão vendo aí na tela. Basicamente é um projeto utilizando HTML, CSS e JavaScript. É um projeto para iniciantes, tanto para pessoas que já estão avançadas e quiserem mais melhorar aí o seu front-end. Então basicamente é um projeto aqui, uma landing page, como podem ver aqui, mostrando aqui um produto que estamos a falar de carros, de marca, carros esportivos. Então são três tipos de carro que a gente só adicionou aqui. Se você quiser mais adicionar carros, outros tipos de produto, é só você adicionar aí, porque a gente vai estar mostrando aqui o passo a passo de como você pode criar aqui esse projeto daqui. Então vou vos mostrar aqui como funciona. Ele aqui aparece o nome do produto, que é o Ferrari nesse caso, né? Isso é um conversível, né? Nesse carro. Se eu dar aqui nesse botão, vai nos trazer aqui um outro tipo de carro desportivos, que é o 911 Turbo, o único dono nesse caso. E aqui embaixo eu coloquei aqui um logo Y, né? Se você quiser adicionar aí uma descrição, pode ser nesse caso. E vamos aqui mais para frente. E nós temos aqui a Lamborghini, um carro muito famoso, né pessoal? Então basicamente esse projeto daqui que a gente vai estar criando, aqui tem a página home, a gente não criou aqui porque basicamente é só uma landing page que a gente vai criando aqui. Se você quiser mais adicionar aqui essas funcionalidades, ou comenta aí que eu vou acrescentar mais esse projeto daqui, fazendo mais páginas aqui, é só comentar aqui no comentário, eu vou colocar mais funcionalidade aqui. Então eu vou começar já aqui, abrir o meu editor de código aberto, que é o VS Code. Já tenho aqui um projeto aberto, né? Como podem ver, já tem um arquivo index.html, tem um script JS que a gente vai utilizar para fazer a lógica com JavaScript, e tem aqui o CSS que a gente vai utilizar para fazer o estilo, e as imagens, né? Que a gente vai utilizar aí para fazer aparecer os nossos produtos aí na tela. Então vou começar aqui com o index. Já tenho aqui a minha estrutura do HTML aberto. E eu vou começar aqui no body. Eu vou criar aqui um header. Vou criar o header. Aqui no header, pessoal, eu vou criar aqui a imagem. Vou colocar aqui img. Vou colocar aqui o logo. Nesse caso, vou colocar primeiro o logotipo. E aqui no alto, vou colocar aqui logo. Vou colocar aqui logo e vou salvar. Vou clicar aqui Ctrl P e vou abrir com Live Server para nós ver como é que está ficando aqui o nosso projeto. Então já não tem nada aqui, mas a gente colocou aqui a nossa imagem. Vamos voltar aqui de novo. Vamos ver se tem aqui alguma coisa de errado, né? Ok, vamos colocar aqui img. Vamos pegar aqui o logo. Ok, vamos salvar. Ele aqui não está aparecendo. Se nós colocarmos aqui, né, style, um background preto, vamos ver se vai aparecer. Então temos aqui já o logotipo, né, FP Select. Então o logotipo é branco. E vamos continuar aqui mais para baixo. Vou criar aqui uma nave, né, nesse caso. Vou criar aqui uma UL. Vou colocar aqui um LI, que vai ser o home. Vou colocar aqui uma outra LI, que vai ser carros. Nesse caso. Vou colocar aqui uma outra LI, que vai ser fale conosco. Ok, depois disso, né, depois do header, pessoal, vou criar aqui uma seção depois do header. Criar aqui uma session, vai ser da classe container. Depois dessa seção, pessoal, vou criar aqui uma div, né, vai ser da classe list. Vou criar mais uma outra div, vai ser da classe item ativo. Depois da classe item ativo, pessoal, vou criar aqui uma outra classe, né? Vai ser da classe img.
que vai ser as imagens dos carros. Agora eu vou colocar aqui uma imagem, né, que vai ser a imagem 1 PNG, vai ser imagem carro 1. Se nós salvar, nós vimos aqui, já temos aqui o primeiro carro, né? Temos aqui o primeiro carro, que é esse daqui, né? Vamos continuar mais para baixo. Agora vamos criar uma outra div que vai ser da classe content. Vamos aqui, né? Vai ser a classe content. E vamos criar aqui um parágrafo, né? Que vai ser da classe car information. Vamos criar aqui a descrição, né? Que vai ser único dono nesse caso, né? Mais para baixo, vou colocar aqui um H2, vai ser 991 turbo. E aqui, né? Vou criar outro parágrafo, vai ser da classe descriptions, na qual vamos colocar a descrição do produto, né, nesse caso. Eu não vou escrever muito aqui, vou colocar apenas um $y para criar aqui um parágrafo. Se nós vemos aqui, ele criou aqui já a descrição. E vamos mais para baixo. Agora, pessoal, vou criar aqui um botão, né? Vamos criar aqui um botão. E esse botão, pessoal, vai ser da classe... Esse botão, pessoal, vai ser da classe informação. Vamos apagar isso daqui. Vamos colocar aqui saber mais. Saber mais. Depois do botão, pessoal, vamos pular aqui. Depois do botão, pessoal, vamos pular aqui duas divs, né? Vamos pular uma, duas. E a seguir dessa div, pessoal, vamos criar uma outra div. E essa div vai ser da classe item. Vamos criar mais uma outra div. Vai ser da classe car.img. Vamos adicionar uma outra imagem. Vai ser a imagem 2. Imagem carro 2, nesse caso. Depois dessa div da imagem, né? Vamos criar aqui uma outra div. Vai ser da classe content. Vamos abrir um parágrafo. Vamos colocar aqui uma classe que vai ser car information. Vamos colocar aqui a informação do carro, que vai ser conversível. Depois de nós colocarmos aqui, né? Vamos colocar aqui um H1, melhor H2 para não ficar muito grande. E vamos colocar aqui Ferrari. Se nós salvar, né, pessoal, vamos ver como é que vai ficar. Mais para baixo, temos aqui o Ferrari. Vamos adicionar agora a descrição. Vou colocar aqui uma classe. Vamos colocar aqui o $y. Deixa quebrar aqui para estar mais visível. E vamos baixar mais aqui. Vamos adicionar mais um outro carro. Nesse caso, são 3 carros que a gente vai adicionar. Mais para baixo, depois da informação, que é a descrição, vamos colocar aqui um botão, que vai ser da classe informação. Vamos colocar saber mais. E depois disso, pessoal, nós vamos pular mais duas divs. E mais aqui para baixo, vamos criar uma outra div. Vai ser da classe item. E vamos criar mais uma outra div também, pessoal. Vai ser da classe car.img. E vamos adicionar a última imagem, que é a imagem número 3.
imagem, carro, dash. Depois dessa div, pessoal, vamos criar aqui uma outra div, que vai ser da classe content. Vamos colocar aqui um parágrafo, que vai ser da classe car information. Vamos colocar aqui 2015. Agora vamos colocar aqui um H2 para o título, né? Que vai ser Lamborghini. E mais para baixo vou colocar aqui a descrição. Vamos colocar aqui o Lora Y. Vamos repartir aqui o parágrafo. Depois do parágrafo, pessoal, vamos adicionar aqui o nosso botão, né? Que vai ser o nosso botão para saber mais sobre o produto. Vamos colocar aqui classe informação, saber mais. Depois disso, pessoal, nós vamos pular aqui 3 fechamentos de div. Vamos contar a partir do fechamento daqui do nosso botão. Vamos para até essa div daqui. Nós vamos criar aqui uma outra div. Vai ser da classe arrows. Vamos colocar aqui um button. Vamos colocar aqui um ID. Vamos colocar aqui o preview. Vamos colocar aqui uma imagem. Vamos colocar aqui a imagem arrow. Vamos colocar aqui seta, que vai ser seta à esquerda nesse caso. Seta à esquerda. Depois disso, pessoal, vamos colocar mais de novo aqui um botão. Vamos colocar aqui um ID, vai ser next. Vamos colocar aqui img, vai ser arrow cvg, vai ser seta direita. Depois de nós colocarmos a seta, pessoal, depois desse fechamento dessa div, nós vamos criar de novo aqui mais uma outra div, que vai ser da classe indicadores. Vamos criar mais uma outra div, vai ser da classe números. Vamos colocar aqui 01. E mais para baixo, vamos colocar aqui uma UL. Vamos colocar aqui LI. Vamos colocar aqui a classe. Vamos colocar aqui ativa. Simplesmente vamos colocar mais apenas duas LI, que a gente não vai colocar aqui nenhuma classe, porque elas não vão estar ativas nesse caso. Vamos colocar apenas LI. E nós vamos continuar aqui. Bem, pessoal, nós terminamos aqui com o HTML. Agora nós vamos pegar aqui no nosso CSS. Mas antes de nós pegar no CSS, vamos ver como é que ficou aqui a nossa página utilizando apenas o HTML, visto que a gente só está utilizando primeiro o HTML. Então já temos aqui, né, a nossa página inicial, como podem ver, bem desarrumada em relação a essa. Então, se nós baixarmos mais aqui, temos as informações, a imagem, um botão, saber mais, aqui as nossas setas e tudo desorganizado. Então vamos pegar já aqui o CSS e vamos começar, né? Vamos começar por resetar tudo aí. Vamos pegar aqui e mais para baixo vamos colocar aqui uma margem que vai ser 0. Vamos colocar aqui um padding que vai ser 0. Vamos colocar aqui um box size and border box. Vamos colocar aqui um listing style. Vamos colocar aqui none. E mais para baixo. Mais para baixo, pessoal, vou colocar já aqui o estilo de letra que a gente quer que fique aí para a nossa página. Vou colocar aqui um font family, que vai ser o Poppins. E mais para baixo, vamos pegar já o nosso body. Vamos colocar aqui um background color. Vamos colocar aqui uma cor também, que vai ser o FF, que vai ser uma cor branca. Vamos colocar aqui um font size, que vai ser 16 pixels nesse caso, né?
vai ser o tamanho da letra que a gente está definindo aí. Vamos colocar aqui um overflow, vai ser hidden, para esconder, né? Para não aparecer. Então já temos aqui o fundo, né? Fundo preto, que a gente já definiu aí. Mas nós vemos aqui o fundo não em preto. Mas como é que vai ficar isso? A gente já vai ver como é que vai transformando isso. Mais para baixo aqui, pessoal, vamos pegar aqui o header. Vamos colocar aqui uma posição que vai ser fixada. Vamos colocar aqui um width, que vai ser a largura. Vamos colocar aqui 80 VW. Mais para baixo, vamos colocar aqui um left, que vai ser de 50%. Vamos colocar aqui um transform, translation x, menos 50%. E mais para baixo, pessoal, vamos colocar aqui um display, que vai ser grid. Vamos colocar aqui um aligner, que vai ser centralizado para ficar sempre no centro. Vamos colocar aqui um grid, template column. Vamos começar por adicionar o número FR. Vamos colocar 600 pixels nesse caso. Vamos colocar agora o gap. Vai ser de 100 pixels. Vamos colocar aqui o Z-index. Z-index normalmente não é um número assim muito grande, depende. Nós vamos colocar o 2. Z-index a gente colocou aqui o 2. Agora nós vamos pegar na nossa imagem. Vamos pegar aqui na nossa imagem. Peguei IMG. Vamos colocar aqui uma largura. Vai ser de 250 pixels. Mais para baixo vamos pegar na nossa nave. Vamos pegar na nossa nave. E vamos pegar também na UL, nesse caso. UL. E vamos colocar aqui um display. Vai ser grid. Vamos colocar aqui um grid template column. Vamos abrir parênteses. Vai ser o repeat, né? Vamos colocar aqui 3,200 pixels. Agora, pessoal, nós vamos pegar aqui na nossa seção, mais para baixo aqui. Vamos pegar na section. E nós vamos pegar aqui o background imagem. Background image. Vamos colocar aqui um radial gradiente. Vamos colocar aqui uma cor, vamos definir uma cor. Vamos colocar aqui o 470964. Vamos colocar aqui vírgula. Vamos definir uma outra cor também. Vamos colocar aqui o 791 FD. Vamos colocar aqui o 3. Vamos atualizar e vamos ver como é que tá ficar. Então, óbvio que já diferença aqui. Se notarem, pessoal, aquele fundo preto que estava aqui, ele ficou aqui, essa sombra daqui que está aparecendo aqui. Então, basicamente, é isso o poder do CSS. Então, nós vamos continuar aqui, né, pessoal? Mais para baixo, né? Mais para baixo, vamos colocar aqui um height, que vai ser de 100 VH. Vamos colocar aqui uma posição, que vai ser relativa. E mais para baixo, né, vamos colocar aqui a lista, que vai ser um width de 70 VW. Vamos colocar aqui um height, que vai ser de 100%. Vamos colocar aqui uma margem, que vai ser de automática. Vamos colocar aqui uma posição, que vai ser relativa. E mais para baixo, pessoal, vamos deixar mais para baixo, vamos colocar aqui o item. Vamos colocar aqui uma posição, vai ser absoluta. Vamos colocar aqui um inset. E vamos colocar apenas o valor de 0. E mais para baixo, vamos colocar aqui o car image. Car image. E vamos colocar apenas uma posição, nesse caso, que vai ser absoluto. Depois dessa posição, pessoal, nós vamos colocar agora um top, nesse caso. Nós vamos colocar um top de pelo menos de 50%, para estar assim no top. Vamos colocar aqui um transform, translation, vamos colocar um translation Y,
que vai ser o menos 50%. Vamos colocar aqui um width, que é uma largura de 70%. E mais para baixo, vamos colocar agora aqui a IMG. Vamos colocar aqui uma largura de 100%. Vamos colocar aqui um Transform Rotator para ficar aí a rodar. Vai ser de menos 30 deg. Mais para baixo aqui, pessoal, vamos continuar. Vamos colocar aqui 2 pontos. Before. Vamos colocar aqui um Content. Vamos colocar aqui uma posição, que vai ser absoluta. Vamos colocar aqui um background nesse caso. Vamos colocar aqui uma cor, vai ser preta. Vamos colocar aqui uma largura, pelo menos vamos colocar aqui uma largura de 100%. 100%. Vamos colocar também aqui uma altura, nesse caso, vai ser o height. Esse height, pelo menos também, tem que ser também quase a largura. Então vamos colocar pelo menos de 100 pixels. A gente colocou a largura de 100% e a altura também vamos colocar de 100 pixels. Vamos colocar aqui um top, né, que vai ser de 150 pixels. Vamos colocar aqui um left, que vai ser pelo menos também de 50 pixels, nesse caso. Vamos colocar aqui uma borda, né, que vai ser de 50 pixels. 50 pixels. E vamos colocar aqui um filter. Vamos colocar aqui o blue, que vai ser de 50 pixels. Mais para baixo aqui, pessoal, nós vamos continuar. Vamos colocar aqui o content. E vamos colocar aqui uma posição, que vai ser também absoluta. Vamos colocar aqui um right, que vai ser também de 100 pixels. Uma largura, que vai ser o width de 70%. Vamos colocar aqui um height, que vai ser de 100 pixels. Agora vamos colocar aqui um display, que vai ser display flex nesse caso. Display flex, vamos colocar aqui um flex duration, que vai ser o column. Vamos colocar também aqui um justify content, que vai ser center para centralizar. E um align iter, vai ser end, para ficar lá no fim. Vamos colocar aqui um gap, vai ser de 20 pixels. E vamos continuar mais aqui para baixo. Vou colocar aqui agora a informação, que vai ser ponto car information. Agora eu vou colocar aqui, pessoal, um fonte weight, que vai ser o peso da fonte, e nós vamos colocar para ficar mais carregado. Agora eu vou colocar agora aqui o H2, que é o título do nosso produto. Então eu vou colocar aqui H2. Vou colocar aqui um font size, que vai ser o tamanho da letra, né, nesse caso. Vou colocar aqui 8.E. Vou colocar o linear height, para definir aí a altura para o nosso título. Vou colocar aqui pelo menos também um M. Vou colocar aqui um font family, que vai ser de leg. Ok, agora sim, pessoal, mais para baixo vou colocar aqui a descrição, que é a descrição do nosso produto que a gente criou aí. Então mais aqui para baixo. Eu vou colocar aqui uma cor, né, para ficar o título daí da nossa descrição. Vou colocar aqui, vai ser D9. Eu vou colocar aqui também o tamanho da letra, que vai ser um font size. Vou colocar pelo menos 12 pixels. Vou colocar aqui text alignment, que vai ser do lado direito, então vai ser right. Vou colocar aqui a máxima largura, né, vai ser de 400 pixels. Depois disso, pessoal, eu vou colocar agora a informação. Vou colocar aqui a informação. Vou colocar aqui uma border rider, nesse caso.
que vai ser de 30 pixels pelo menos. Vou colocar aqui uma altura, né, que vai ser o height de 35 pixels. Vou colocar aqui um width, que vai ser de 120 pixels. Vou colocar aqui um text transform, que vai ser do UpCars. Vou colocar também aqui uma border, que vai ser de 2 pixels solid. E vamos colocar aqui uma cor aqui, 791FD3. Depois de nós colocarmos aqui a nossa borda, vou colocar também aqui um plano de fundo, que vai ser o background color. Vou colocar aqui o BEF1B. Vou colocar também aqui uma cor, que vai ser 00, uma preta. Vou colocar aqui um cursor point. Mais abaixo, cursor point. Vou colocar aqui um font weight, vai ser bold, para ficar mais carregado. Vou colocar aqui uma font family, estilo de letra, vai ser, aqui eu coloquei para o título. Ok, vou salvar, né? Vamos continuar aqui. Mais aqui abaixo, depois de 3 fechamentos, nós vamos criar mais uma outra estilização aqui. Vamos colocar aqui o before. Vamos colocar aqui o content. Vamos colocar aqui uma posição, que vai ser absoluta. Vamos colocar aqui uma altura, que vai ser o height de 200 pixels. Vamos colocar aqui uma largura, que vai ser de 100% nesse caso. Vamos colocar aqui um top, que vai ser de 50%. Vamos colocar aqui um border top. Nesse caso. Vamos colocar aqui um pixel solid FF. E depois de dois fechamentos, vamos criar aqui a rows. E vamos colocar aqui uma largura, que vai ser de 70 VW. Vamos colocar aqui uma posição, que vai ser absoluta. Vamos colocar aqui um top, que vai ser de 50%. Vamos colocar aqui um left, que vai ser de 50% também. Vamos colocar aqui um transform, translation. Eu vou definir aqui os parâmetros. Vou colocar aqui 50%, menos 25 pixels. Mais para baixo vou colocar aqui um display, vai ser o flex. Vou colocar aqui um justify, vai ser o space between. E mais para baixo vou continuar aqui, vou colocar aqui o button. Vai ser NTHchildren. Vou colocar aqui um. Vou colocar aqui a IMG. Vou colocar aqui um transform. Vou colocar aqui uma escala, que vai ser de menos 1. Então mais para baixo, depois do fechamento, vou colocar aqui agora o botão. Vai ser button. Vai ser top. Vou colocar aqui 60%, nesse caso. Agora eu vou colocar aqui uma largura, que vai ser o width de 50 pixels nesse caso. Vou colocar aqui uma altura, que vai ser o height de 50 pixels também. E mais para baixo vou colocar aqui uma border rider, que vai ser de 50%. Vou colocar aqui uma border none, não vai ter nenhuma borda. Vou colocar aqui um cursor point. E mais para baixo, né? Deixa eu baixar mais para aqui. Depois do cursor point. Eu vou continuar a adicionar aqui a nossa IMG. Vou colocar aqui uma largura, que vai ser o width nesse caso. Vou colocar aqui 30 pixels. Vou colocar aqui uma margem top de 4 pixels. Vou colocar aqui um cursor point. E mais para baixo, depois desse fechamento, vou colocar aqui o hover, né? Nesse caso.
hover. Vou colocar aqui um background e vou definir aqui uma cor. FF, vou colocar aqui e vou pular aqui 3 fechamentos. Depois desse fechamento aqui, vou pegar aqui o indicador, indicadores, nesse caso. Vou definir aqui a posição, que vai ser absoluta. Vou definir aqui o top, vai ser de 50%. Vou definir aqui o left, vai ser de 50% também nesse caso. Vou definir um transform, né? Vai ser um translation X. Vamos colocar aqui o X. Vai ser o menos 50%. Vou colocar aqui um height, vai ser de 200 pixels. Vou colocar aqui uma largura que vai ser o width, né? Vou apagar esse daqui, vou colocar aqui de 90 VW. Vou colocar aqui um display, vai ser também um display flex nesse caso. Display flex. Vou colocar aqui um flex duration, colonna. E agora eu vou colocar um justify content, vai ser end, para ficar lá no final. Vou colocar aqui um gate, vai ser também de 15 pixels. E vou continuar aqui, né? Vou colocar agora aqui o number. Vou colocar aqui o number. Vou definir aqui um font size que vai ser 5 em uma font, vai ser Gigagot. E mais para baixo aqui, né? Vou definir agora a UL. Vou definir aqui um display, vai ser flex. Vou colocar aqui um gate, e vai ser também um gate de 10 pixels. E mais para baixo vou definir aqui o LI. Vou colocar aqui uma largura que vai ser de 50 pixels. Vou colocar aqui uma altura que vai ser de 5 pixels. Vou colocar aqui um background. Eu vou definir aqui uma core, né? Vou colocar aqui BE, FF1, B. E mais para baixo, né, pessoal? Mais para baixo, a gente vai definir aqui uma border radius de 5 pixels e um transition de 0,5 segundos. Depois vamos adicionar já aqui o nosso botão que vai estar ativo. Ponto ativo. Vamos definir aqui um background color, vai ser branco. Depois disso, pessoal, nós vamos pular aqui 3 fechamentos desses divs, né? Esses 3 fechamentos. Agora vamos pegar na classe session, né? Vamos pegar na classe session. Vamos começar por definir aqui a lista. Vai ser D1. E mais para baixo aqui, né? Vamos definir o item. Vamos colocar aqui um transform, translation X. Vamos colocar aqui um calc. Vamos definir aqui sem VW ou VW nesse caso. Vamos multiplicar.